Tá. O George Orwell, em 1984, ao final do livro, ele abre um epílogo sobre a nova língua, que seria a língua utilizada nesse estado totalitário que ele estava descrevendo em 1984. Ele vai dizer assim: essa é a língua que na história é a única língua que diminui com o passar dos anos. Porque na medida em que eu vou adquirindo controle sobre as mentalidades e vou indicando caminhos previamente, do tipo da escola lá, eu vou dizer tudo. Você não vai escapar disso daqui, não tem criatividade. Então eu não preciso da linguagem muito ampla, eu não preciso da linguagem articulada, porque o meu mundo está se fechando dentro de uma estrutura de controle. E eu não quero isso, porque eu quero controle. Então, nos anos 50 para cá, nos Estados Unidos, um aluno de high school dos anos 50 para um aluno do high school hoje nos Estados Unidos, ele perdeu, em média, 50% do vocabulário utilizado nos Estados Unidos. Aí você vai dizer assim, são só palavras que ele perdeu do universo dele. Meu Deus. Mas nós pensamos por meio de linguagem. Então, quanto mais rica é a nossa linguagem, mais articulada é a minha visão de mundo. Mas então, você consegue se explicar. Imagine você, um cara que trabalha na Marinha há 40 anos, lidando só com coisas de barcos, navios e tudo. Ele tem uma linguagem para descrever as partes do navio que eu, que não tenho aquela convivência, não tenho. Não tem a menor ideia. Então ele consegue olhar para o navio com uma complexidade, com uma riqueza de detalhes muito maior. Agora, quando você joga isso para a sociedade, então o que um tirano mais deseja? Uma sociedade obtusa, que tem um vocabulário fechado só no sacar o auxílio no caixa, vamos pro bailão do fim de semana, comer o churras e não sei o quê. É uma linguagem cifrada que esses meninos estão usando. Eu sempre conto essa história porque ela me toca de maneira pessoal. Fiz uma entrevista uma vez com um colega da Universidade Federal do ABC, professor Vladimir Pershin, russo. Viveu os estertores da União Soviética, o fim da União Soviética. Ele pegou o regime comunista. Tem foto dele pequenininho, vestido com uniforme soviético e tal, etc. Aí eu falei para ele assim, Vladimir, mas não tinha um movimento de oposição dentro das escolas, etc, etc, a um regime tirânico como esse? A resposta que ele me deu, Denis, a gente não tinha nem vocabulário de oposição. Não tinha. Você não tinha como pensar uma coisa que não estava nem no seu universo de fala. Então, os meninos que vivem em tela, fritando o cérebro vendo dancinha, não encostam num livro, não sabem o significado de uma palavra diferente, porque uma palavra diferente vai machucar a sensibilidade, porque ele vai ficar frustrado em ter que ir ao dicionário. Moçada, vocês estão construindo uma sociedade bárbara. De bichos. Que só vão ficar enfiados em telas acriticamente, esperando o mundo resolver os problemas.